Bem-vindos e bem-vindas ao estúdio da FGV EASP para mais um Let's Talk. Eu sou a Karina Francisco, sou jornalista aqui da FGV e hoje eu tô com um convidado, Marcos Caiado. O Marcos é advogado, empresário, professor e veio do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Karina. Obrigado. O Marcos, ele estudou muito a fundo as virtudes da liderança na sua tese de doutorado, que foi defendida aqui na FGV, no nosso programa de doutorado profissional em administração. Então, Marcos, conta pra gente como começou a sua jornada até o doutorado, por que você começou a estudar virtudes, de onde veio essa vontade? Bom, Karina, eu lidero um grupo empresarial no Rio de Janeiro e ao longo do meu doutorado ocorreu a pandemia. E nesse momento eu me vi desafiado, né, a liderar um grupo que foi severamente atingido pela pandemia e eu sabia que a forma mais adequada para salvar a empresa e salvar o maior número de empregos possível era por meio da liderança. Como eu também tenho formação em filosofia, eu conversei com o meu orientador, o Miguel Caldas, e falei, Miguel, eu acho que a gente pode pensar, né, nesse momento de crise, na importância da liderança e resgatar conceitos lá de Aristóteles, que são as virtudes filosóficas, e fazer um link com a liderança, uma liderança virtuosa. Ele topou o projeto e a gente estudou a fundo essas virtudes ligadas à liderança. Uhum. E como que deve ser a relação líder-liderado, seguindo essa linha filosófica? Olha, a relação líder-liderado, ela depende muito da confiança. A confiança é peça-chave nessa relação. Dificilmente você vai seguir, né, uma pessoa que você não confia, exceto você esteja sendo coagido ou não tem alternativa. Então, eu diria para você que a peça-chave é a confiança. Tá? O liderado, ele segue, né? A literatura acadêmica fala liderado ou seguidor. São dois termos que a literatura apresenta. Então, o liderado ou seguidor, ele não vai seguir uma pessoa que ele não confia. E uma forma, né, de você potencializar a confiança é por meio das virtudes. Uhum. E sem suspense, né? Quais foram as virtudes que você elencou, que você estudou a fundo no seu doutorado? Muito bem. Toda a literatura filosófica, ela coloca 4 virtudes como sendo virtudes cardeais. A coragem, a justiça, a prudência e a moderação. Então, na nossa pesquisa, a gente observou que liderados que enxergavam essas virtudes nos seus líderes, a relação entre líder e liderado era muito melhor do que aqueles liderados que não enxergavam essas virtudes nos seus líderes. E quando a qualidade da relação líder-liderado é boa, os outputs são bons. Sobre, por exemplo, engajamento, né? Algo tão importante em momentos de crise. Essas 4 virtudes, repito, entendidas como cardeais, eu posso falar rapidamente sobre elas. A coragem, muitas vezes, ela é confundida com a ausência de medo. Não é isso. A coragem, muito pelo contrário. A coragem reclama a presença do medo. Se a pessoa não tem medo, não há que se falar na necessidade de ter coragem. E em um momento de crise, é muito comum você experimentar esse desconforto. Daí a necessidade da virtude, coragem. A justiça ela é discutida há mais de 2000 anos. Né? Então, o que a gente pode colocar para nos ajudar a pensar é a equidade. Trocas entre iguais. A prudência é uma outra virtude cardeal, ela está sempre direcionada para o futuro. Como eu, líder, gestor, não tenho condição de prever o que vai acontecer, a imprevisibilidade, eu preciso agir com prudência. Então a prudência é sempre ligada ao futuro. Um filósofo que eu gosto muito, Arthur Schopenhauer, ele usa uma imagem muito bacana para a prudência. Ele diz, é a virtude de uma raposa velha. Veja, ele não fala uma raposa jovem, né? Ele fala uma raposa velha. Então, ele materializa essa virtude nessa imagem, uma raposa velha. Falei da coragem, da justiça, da prudência e agora a última, cardeal, a moderação. A moderação é um poder de contentamento, que é muito importante para o líder. O líder, ele eventualmente se apresenta para ele algumas tentações, por exemplo.
ou ele quer ultrapassar um limite. É necessário essa prudência prática, que é o poder de contentamento, a moderação. Muito bem. E a gente tem que nascer com essas virtudes ou dá para desenvolver? Olha, excelente pergunta. Aristóteles diz que a gente não nasce virtuoso. Ele diz que uma criança não nasce com essas virtudes. Mas, para esse filósofo, é possível sim aprender. O que eu acho muito bom, porque eu sou professor universitário. Então, apresento esses conceitos em sala de aula na expectativa de que você, ao se deparar com esses desafios, você possa procurar aprimorar suas virtudes. Como um caminho. É difícil, eu diria, é muito difícil. Aristóteles diz, é tão difícil quanto achar o centro de um círculo. Para você achar o centro de um círculo, tem que ter instrumentos e tem que saber utilizar os instrumentos. Então, eu penso que sim, você deve aprimorar, investir nesse processo. Alguma dica para quem quer começar a desenvolver melhor, para quem almeja ser um líder ou já é um líder e quer melhorar? Por onde começar? Eu acho que primeiro é reconhecer o quão desafiador é operar essas virtudes. E também acreditar na possibilidade do seu desenvolvimento. Veja, liderar é uma responsabilidade imensa. Você está conduzindo pessoas, empresas, recursos. O líder, ele deve exercer sua liderança pelo exemplo. Saber da sua responsabilidade e dos seus desafios. Eu acho que a pessoa que reconhece esse desafio, que é possível, que é necessário se desenvolver, ela vai buscar ferramentas. Foi aquilo que eu busquei a minha vida inteira. Eu sou professor e continuo buscando me desenvolver para estar em sala de aula e compartilhar com os meus alunos e os meus colegas em sala de aula enquanto eu fiz meu doutorado aqui. Então, acho que é buscar repertório técnico. Uhum. Eu acredito também que o líder ele tem muita questão da inspiração. Como essas virtudes podem ajudar nessa inspiração para mais engajamento? Então, a nossa pesquisa, né, a pesquisa que eu fiz com o professor Miguel Caldas, a gente procurou medir, né, com questionários, em que medida o líder conseguia inspirar nos liderados essas virtudes. Então, o que a gente conseguiu concluir? Que sim, liderados, ou seguidores, se você preferir, que enxergavam no seu líder as virtudes filosóficas que eu apontei, fazia com que fossem inspirados por ele, aumentasse, esse fenômeno fazia aumentar a qualidade da relação líder-liderado e, consequentemente, a performance dos liderados era melhor. Ou seja, a gente conseguiu mostrar na prática, né, a partir de ferramentas científicas, de que o líder virtuoso ele faz com que haja mais resultados nas empresas. Eu acho que isso foi o grande achado da nossa pesquisa. Comprovar cientificamente que a liderança virtuosa faz diferença, sobretudo em momento de crise, que foi o recorte que nós fizemos. Bacana. Então, a pessoa que está sendo liderado, seguidor, ele pressente isso conscientemente ou inconscientemente? Vocês conseguiram identificar na pesquisa como a pessoa percebia isso? Você olhou a percepção do seguidor, né, para identificar isso. Isso foi de uma forma consciente, inconsciente? Como a pessoa percebe isso? Tá, o que a gente conseguiu provar, né, através da nossa pesquisa é que o seguidor, o liderado, quando tem um líder que ele entende como virtuoso, ele se identifica com esse líder. Existe uma identificação. Essa identificação gera uma confiança. E essa confiança, gerada pela identificação, melhora a relação da qualidade com o seu líder. Consequentemente, melhora os resultados. Foi isso que a gente conseguiu provar na nossa pesquisa. Bom, e você estudou a pandemia, que é uma gestão de crise difícil, muita instabilidade, muita insegurança. Você estava fazendo doutorado durante a pandemia e estudando a liderança também influenciada pela pandemia. Como ela foi um fator dentro da sua tese? Karina, foi muito simples. Eu me coloquei em xeque, né? Tudo aquilo que eu ensino em sala de aula, tudo aquilo que eu aprendi, eu coloquei em xeque. Era o momento de colocar à prova se isso realmente faria diferença ou não. E eu posso afirmar que sim. O repertório técnico que eu insisto, a gente pode aprender em sala de aula, as universidades estão aí para isso, esse repertório nos dá mais segurança para gerenciar pessoas e gerenciar recursos. Eu me lembro muito de uma passagem de Epicuro. Ele diz: os barcos estão seguros na baía,
mas não foi para isso que eles foram feitos. Da mesma forma, eu entendo que o líder ele está relativamente protegido em ambiente de estabilidade. Mas eu não acho que é para isso que nós treinamos líderes. Eles são treinados justamente para momentos desafiadores. E a pandemia foi um momento, sem dúvida alguma, possivelmente o mais desafiador para diversos líderes brasileiros e no mundo. Com certeza. E você estava trabalhando, você falou que você tinha uma equipe para liderar, né? Como que foi essa coisa de tô olhando a literatura, tô olhando a prática, te ajudou, teve resultados? Me ajudou muito, muito. A literatura técnica me ajudou muito. Eu tenho uma carreira executiva, eu sempre trabalhei, né? Mas nunca deixei de buscar ferramenta em sala de aula. Eu fiz MBA, fiz mestrado, fiz doutorado. E tudo isso, Karina, foi e é fundamental para eu liderar um grupo empresarial. Então, assim, eu sou um super fã da busca pelo aprimoramento constante. Legal. Você tem algum exemplo de como isso te ajudou naquele momento? Sim, sim. Eu me lembro, no momento mais desafiador, eu reuni a minha equipe com distanciamento, né? Distanciamento, a gente tinha uma sala muito grande. Reuni os líderes, né? Porque a nossa empresa tem muitos líderes. E eu passei uma mensagem de encorajamento muito forte para eles. Basicamente, se resumia a dizer para eles: estamos todos no mesmo barco. Se nós dermos o nosso melhor, pode ser, que a gente não pode garantir, pode ser que dê certo. O que eu garanto a vocês é o seguinte: fora do barco não está melhor. Então, vamos dar o nosso melhor, vamos salvar o maior número de empregos possível. E essa mensagem foi muito bem recebida pelos nossos líderes e nós conseguimos fazer o que foi possível fazer para salvar a empresa e o maior número de empregos. Excelente, excelente, Marcos. Mais algum resultado que você queria destacar da sua tese em relação às virtudes? Eu acho que eu queria reforçar a ideia de que é possível aprender. Tem um pensador francês chamado André Comte Sponville. Ele é um grande estudioso das virtudes. E eu me debrucei sobre o pensamento dele. E ele diz: estudar virtudes, diz esse autor, é olhar no espelho e não gostar daquilo que você vê. É ver a sua miséria. Ele usa esse termo muito forte. Mas, se é verdade em que nós, ao estudarmos virtudes, nós nos deparamos com nossas insuficiências, não é menos verdade que a partir dessa constatação é possível empreender um plano para desenvolver nessas 4 virtudes cardeais. Então, acho que a mensagem é possível sim aprender, não é fácil, é bem difícil, é possível aprender e isso traz resultado para o indivíduo, para si próprio e também para aqueles que você lidera. Legal. E uma pergunta assim que me veio agora na cabeça. A ideia é você inspirar como líder. Onde você busca a sua própria inspiração? Eu busco minha inspiração em mentores, né? Professores, o professor Miguel Caldas, que foi meu orientador, que me ajudou muito. Sou muito grato a ele, aos demais professores aqui da EASP. Há uns exemplos de líderes que nós temos, que a gente acompanha e vê que eles fazem bons trabalhos, com moderação, né? Uma das 4 virtudes, sem querer ficar aparecendo acima dos seus liderados. Eu acho que os exemplos são muito bons. A literatura fala isso, né? Liderar pelo exemplo. Então, bons exemplos. Eu diria que isso nos inspira. Quais são os seus bons exemplos atualmente? Alguma dica de livro? Algum podcast? O que as pessoas podem consumir para buscar esses bons exemplos? Olha, já que estamos falando da filosofia, né? E a minha tese de doutorado ela foi radicalmente, né? No sentido de raiz, né? Radicalmente embasada em filosofia, vamos ler os clássicos, né? Aristóteles, Ética, Nicômaco, vamos ler Schopenhauer, Aforismos para a Sabedoria da Vida. Tem autores modernos, eu citei agora André Comte Sponville, ele tem uma belíssima obra intitulada Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Eu acho que é uma boa base para os repertórios técnicos da Escola de Negócios. Excelente, excelente. Eu queria também falar um pouquinho do DPA, né? Que você cursou, defendeu aí já faz quase 1 ano, mais ou menos, né? Como que você chegou até a FGV? Porque você é professora da Escola de Negócios da PUC do Rio de Janeiro, né? É do Rio. Como foi sua trajetória para chegar até o doutorado da EASP?
Bom, eu soube do programa, né? Um programa voltado para executivos, então foi esse meu principal interesse. Eu vim a São Paulo, marquei com o professor Thomas Wood, nós conversamos bastante, ele me explicou como é que era o programa, e aí eu me inscrevi como aluno avulso. Para disciplinas Isso, avulsas. Exatamente. Ele me explicou, né, que eu participaria das aulas, que eu faria trabalho, que eu teria uma nota, inclusive, e que depois, se eu me interessasse pelo programa, que eu participasse do processo seletivo, mas aquela disciplina, ela seria aproveitada. Então, eu aceitei o convite dele, eu achei um programa, uma ideia muito boa, vim para cá, me apaixonei pelo curso, pelo programa. Meus colegas, né, são todos executivos, então você está num ambiente realmente de troca entre pessoas que têm os mesmos desafios que você. Participei do processo seletivo, fui selecionado e fiz o programa. O que você destaca sobre todas as suas experiências dentro do programa? Bom, o corpo docente é de referência, né, em suas áreas, né? São professores que têm muita experiência profissional. O programa é muito ajustado para a necessidade do executivo e também a seleção dos alunos, né? Os meus colegas, né, a gente fez boas amizades, muita troca de experiência. Então, eu diria que é um modelo, assim, é uma estrutura muito bem desenhada para o executivo, que quer, sim, continuar o seu desenvolvimento intelectual. É isso que eu ia perguntar. Como saber qual é o momento certo para fazer o doutorado? Existe esse momento certo? Eu acho que não existe esse momento certo. Sem dúvida alguma, você tem que negociar com a sua família, negociar na empresa, né? Na empresa para o qual você trabalha, porque o curso demanda investimento de tempo. Tem trabalhos, tem muita leitura, tem que estar em sala de aula, sob pena de você também não fazer a sua parte, né? Você está em sala de aula para também provocar seus colegas e potencializar os debates. Então, você tem que negociar com a sua família e com a empresa, mas o momento ideal ele não existe, né? Eu em sala de aula, né, eu sou coordenador lá do nosso MBA em Management na PUC-Rio, então quando os alunos se apresentam, professor, eu não sei se é o momento, eu falo, cara, não existe um momento ideal. Não existe um momento ideal. O tempo vai passar, você com o seu certificado, seu título ou não. Aqui o DBA, né? Vamos falar em 4 anos. Esse tempo vai passar. Você com o seu título ou não. Esses 4 anos passarão. Então, programe-se e venha estudar, que é maravilhoso. E vale a pena? Super a pena, super a pena. Já colheu algum fruto direto do seu doutorado? Como que é o pós também, né? Já faz 1 ano que você defendeu. Como que é a vida pós-defesa? Então, a ideia que eu acho que é um processo de desenvolvimento. Você está adquirindo repertório, né? Adquirindo ferramentas. E no caso concreto, mais uma vez eu insisto, em momentos desafiadores, que aí sim o líder faz a diferença. É nesse momento que você percebe o ferramental que você colecionou ao longo da sua vida executiva e da formação técnica. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. É um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado. Para quem tem mais interesse em saber sobre doutorado profissional em administração, pode contatar a gente pelo site, pelas redes sociais, pelo nosso Admissions Office. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima.